Já aproveitando que eu gravei um conteúdo antes desse aqui, já que eu estou sentado na frente da câmera, concluí um conteúdo e já apertei o botão para continuar conversando com você. Já passamos, espero já ter passado de 100 inscritos no canal quando você estiver me assistindo. Se não, seja muito bem-vindo, inscreva-se. Hoje eu quero falar sobre alguns atalhos ou pessoas que optam por tomar algum atalho para tornar a sua caminhada um pouquinho mais fácil. Isso é o certo a se fazer, sim ou não? Conta-se uma fábula de Esopo e vamos direto ao ponto para não ficar te enrolando. Antes, no entanto, permita-me que eu me apresente. Eu sou Viomar de Souza. E você? Apresenta-te por aqui para que eu possa te conhecer, possamos criar um vínculo, troca de experiências, troca de feedbacks. Você pode deixar, inclusive, o teu comentário a respeito do nosso assunto de hoje. Eu vou falar sobre alguns atalhos da vida que nem sempre são o mais inteligente a ser tomado. Conta-se uma das fábulas de Esopo que duas criadas eram acordadas todos os dias às 5 da manhã para cuidar das atividades da sua senhora. E aquilo lhe era pesado demais. Em um determinado dia, e qual era o parâmetro que a sua senhora se utilizava para então acordá-la às 5 horas da manhã? Era exatamente no momento em que o galo a despertava. O galo cantava e, na sequência, essa senhora iria acordar as criadas para cuidar das atividades do cotidiano. E elas, conversando entre si, olharam uma para a outra, tiveram uma ideia magnífica. E qual foi a ideia? Foram lá e sorrateiramente torceram o pescoço do pobre galo. Então elas pensaram, se agora esse galo não vai mais cantar, eu quero ver como é que Nossa Senhora vai nos acordar. E, pobre coitadas, não sabiam que agora, como não tinha mais um galo para despertá-la, a senhora passou a acordar o mais cedo possível. E em vez de 5 horas da manhã, elas passaram a ser acordadas às 2 ou 3 da manhã. Então, uma situação que poderia, ou que elas pensaram, que faria com que a situação fosse amenizada, fosse facilitada, fosse relaxada, tornou-se ainda pior. E o mesmo acontece com as atribuições que nos são dadas. Algumas pessoas simplesmente se desdobram em reclamações, em queixas, em lamentos, ao invés de fazer aquilo que lhe foi atribuído da forma que precisava ou que precisa ser feito. Eu diria que a vida, ela te escolhe, e eu não acredito em misticismo, mas eu acredito que a vida te escolhe para que você possa realizar, assim, alguns propósitos. E eu sempre digo, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, sem significado. Então você vai descobrir mais cedo ou mais tarde de que você tem um talento especial ou tem algumas aptidões para fazer algo melhor do que qualquer uma outra pessoa faria. E se você acabar se empenhando ou descobrindo prazer em fazê-lo, você vai acabar tendo um retorno, tanto um retorno pessoal de autorrealização, quanto financeiramente quando você faz algo com uma determinada facilidade, evidentemente que vivendo em um mundo onde as pessoas precisam que alguém saiba para solucionar alguns problemas, e você sabe muito bem que no digital essa é uma realidade, as pessoas que tendem a ser mais bem remuneradas são pessoas que têm a capacidade de criar produtos que têm por princípio solucionar o problema de outras pessoas, ou como chamam no digital com muita propriedade, amenizar dores. E eu poderia citar dezenas delas aqui. Tem em algum lugar uma pessoa, uma senhora, uma jovem moça que está sendo mãe pela primeira vez. E acredite, ela vai pesquisar no YouTube qual é a melhor forma de dar o mamar para a criança. Acredite, isso existe. Existem pessoas que vão pesquisar o que fazer para adestrar filhote. Existem pessoas com necessidade de saber como fazer para que os filhotes, gatos e cães, façam cocô no ambiente que é
designado para isso. E existem pessoas que não sabem como configurar um celular para um determinado fim. E, enfim, eu poderia citar aqui inúmeros problemas que podem ser resolvidos. E se você sabe resolver o problema, evidentemente alguém vai pesquisar a respeito. E os negócios os negócios mais promissores, tanto no digital quanto em qualquer outro segmento, eles têm esse princípio: ajudar pessoas a solucionar problemas. Então, se você entender que em alguma coisa você é muito bom, ou você se destaca com relação a outras pessoas, tem dois caminhos básicos que você deve tomar para então efetivar ou desenvolver essa habilidade. Você vai aprimorando, aprendendo cada vez mais, e aí a tendência é você se tornar um especialista, ou você vai resistir isso até as últimas consequências. E é claro que existe uma linha muito tênue nisso aí. Existem pessoas que, cheio de boa vontade, vai querer te dizer o que você deve ou não fazer, o que você é bom nisso ou não. Eu tenho umas criaturas na minha vida que acham que sou bom em vendas. Eu tenho que fazer a seguinte escolha, tomar a seguinte decisão. Sou realmente bom com vendas? Bom o bastante para desenvolver essa habilidade de fazer disso a minha subsistência, meu meio de sobrevivência? Eu me sinto bem em fazê-lo? Há uma maneira de desenvolver isso e encontrar satisfação com vendas? Eu acabei respondendo a mim mesmo que sim. Eu consigo fazer essa atividade de forma satisfatória. Porque eu gosto de me comunicar. Eu, inclusive, sou um exibicionista. Gosto de expor o meu vocabulário. Não que seja tão rico, mas eu tenho essa tranquilidade em fazê-lo. Gosto de pensar que me comunico razoavelmente bem com as pessoas. Me sinto razoavelmente confortável em pensar que eu tenho a capacidade de fazer boas interações, e trabalhar com vendas direta é uma forma de fazê-lo. Outro dia, inclusive, eu falei que eu trabalhava de forma anônima. Por favor, perdoe-me. Eu trabalho de forma autônoma como vendedor ambulante. E quando o faço de forma distinta, eu chego ao final do dia, e isso não diz respeito à quantidade de vendas, mas em como foram as tuas interações, o quanto as tuas ofertas foram fluidas, o quanto você viu no rosto das pessoas a satisfação em fazer feedback contigo, ou trocar a experiência, ou conversar com você, a forma como você é ou não aceita. Tudo isso faz com que você chegue ao final do dia bem, razoavelmente bem, ou excelente, satisfeito, ou não satisfeito. Mas o fato é que eu encontrei nas vendas uma forma de sobreviver e ainda assim me auto-realizar. Mas poderia, no entanto, encarar isso de outra forma. E isso serve para você também. Às vezes, a vida te impõe algumas situações. E eu gosto de fantasiar da seguinte forma: a vida não te chama ali de lado para bater um papinho e falar aqui no teu ouvido: olha, eu tenho isso e isso para te ofertar. Você escolhe opção A, B ou C. Você se sente bem com relação a essa atividade aqui, sim ou não? Não. A vida simplesmente te coloca em contato com as adversidades, às vezes. E eu gostaria de pensar que, às vezes, o universo ele te testa. Você está caminhando numa direção e aí a vida olha para você assim e diz assim: eu vou testá-lo para saber que ele está comprometido o suficiente, se ele dá conta mesmo, se ele vai persistir como deve persistir, se ele vai ser tão resiliente quanto deve, se ele está realmente engajado com esse propósito, e a vida te coloca bem diante de você alguns obstáculos. E às vezes são situações cascudas. E aí você tem que decidir o seguinte: vai encarar isso com otimismo, com força, com resiliência, acreditando que você é capaz, ou simplesmente você vai ficar reclamando e se queixando? Existem no dia a dia situações como: eu, naturalmente, já aceitei que sou o cara responsável por dar banho no meu bebê. Ele completou recentemente 3 anos de idade. Quando eu entro para o banheiro, ele já pega um baldezinho, já leva,
e eu abro a torneira para que a água caia dentro do balde, ele pega um potinho de margarina e fica jogando água em tudo quanto é lugar, fica brincando de jogar água em mim, enfim. O nosso banho é uma diversão. Então, eu poderia encarar o ato de dar banho no meu filho, que é uma satisfação. Isso cria uma ligação muito grande entre mim e ele. Eu poderia encarar de forma pessimista. Eu já trabalho tanto, eu já ando tanto, eu chego literalmente em casa às vezes com um nível de energia lá embaixo, porque é desgastante você andar do tanto que eu ando, falar do tanto que eu falo, esforçar-se do tanto que eu me esforço, chegar em casa, trazer, passar ainda em diversos lugares para selecionar as melhores frutas, para fazer a melhor salada de fruta que eu posso fazer de verdade, para que eu possa servir ao meu propósito de dar ou oferecer o melhor para o meu cliente e ainda ficar dando banho em crianças. Eu poderia reclamar, mas não é isso que eu faço. Eu encaro isso como que para mim fosse uma satisfação imensa. No momento em que gravo contigo, eu estou com a coluna lesionada. O que eu fiz? Levei ele até a pia, que fica numa altura onde eu não preciso me curvar. E aí é uma diversão nós dois tomando banho. Ele tomando banho na pia e eu ali me divertindo junto com ele. Então existem duas formas básicas de encarar a vida. A forma otimista, acreditando sim que a vida está te impondo determinada situação porque você é capaz, ou você vai ficar reclamando, ai, como eu sou uma pessoa desventurada, como as coisas acontecem de forma positiva ao entorno de mim com as outras pessoas. Para de ficar, por exemplo, comparando-se a outras pessoas. Por quê? Você não sabe o que tornou essa pessoa a quem você tanto inveja uma pessoa bem-sucedida. Você não sabe o caminho ou os altos e baixos trilhados por essa pessoa. Você realmente talvez esteja se auto-sabotando, pensando talvez que a grama desse vizinho seja mais verdinha do que a sua. Acredite que enquanto você está admirando a grama do vizinho, existe uma outra pessoa admirando a sua grama também. Isso é tão verdade que às vezes você está apreciando uma outra mulher ou um outro homem, enquanto outra pessoa está apreciando, admirando a sua companheira ou o seu companheiro. Então aprende a encarar a vida com mais otimismo, acreditando sim que se a vida te impôs algumas circunstâncias é porque você é capaz de superar esses obstáculos. De verdade, eu penso dessa maneira. Então, o quanto mais otimista eu consigo ser, mesmo diante das adversidades, vai ser dessa forma que eu vou me importar. E você? De hoje em diante, ao refletir sobre o que eu estou te falando, ao pensar nesses insights, na mensagem que eu estou tentando te transmitir, qual vai ser a maneira que você vai escolher? Opção A, otimismo, força e fé, ou opção número 2, reclamar, queixar-se, brigar com tudo e com todos, reclamar da vida? Essa é uma opção. Faz o seguinte, se você curtiu o nosso conteúdo, deixa o teu like, isso vai ser muito legal para mim, tá? E te inscreve também, compartilha com outras pessoas, se serviu para você, possivelmente vai servir para outras pessoas também, e deixa aqui o teu comentário. Olha, serviu para mim nesse aspecto, senão esse teu blá 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 aí não serviu para nada. Se você tiver que me xingar, me esculachar, tudo bem, mas deixa aqui teu comentário. Eu te agradeço por você permanecer até aqui comigo. Valeu, até a próxima!